Boa noite a todos e a todas. Com muita gratidão a Deus que nos encontramos aqui em mais uma quinta-feira para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos do Cristo sobre a luz da doutrina espírita. A União Espírita de Barreiras, que é composta por representantes das casas espíritas Bezerra de Menezes, Amor e Luz, a Casa Espírita Maria de Nazaré, o Grupo Espírita Joana de Ângelo e o Grupo Espírita Lá de Emmanuel e o Lá Espírita André Luiz. Então, a todos que vão estar hoje aqui conosco nessa temática importante que vai ser abordada, o magnetismo, mediunidade e medicina, com o nosso amigo Sérgio Thyssen, de Rio de Janeiro, que já é um amigo aqui de Barreiras. Então, para que hoje, nesse dia, até lembrando, hoje, dia que é de comemoração dos mortos, de cultos, me fez lembrar uma mensagem de Allan Kardec, da Revista Espírita, de dezembro de 1868, em que diz: estamos reunidos nesse dia consagrado pelo uso à comemoração dos mortos, para dar aos nossos irmãos que deixaram a terra um testemunho particular de simpatia, para continuar as relações de afeição e de fraternidade que existiam entre nós, em vida, e para chamar sobre eles a bondade do Todo-Poderoso. Então, uma mensagem que fica para todas as famílias que, de uma certa forma, já tiveram essa experiência, para a certeza do continuar. Então, para hoje, vai estar conosco o nosso irmão Sérgio Thyssen, do Rio de Janeiro, que vai falar sobre esse tema, como já mencionado, e para nós irmos já nos harmonizando nessa atividade da noite, vamos ler uma pequena mensagem da revista Reformador, de 1963, lá do tema Mãos em Serviço, em que diz assim: pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso inébito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual contamos com escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós, entre as palavras do perdão e a serenidade da bênção. Então, que a gente possa fechar assim, os nossos olhos para fazer a nossa prece inicial, nesse sentimento de elevando os pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo as bênçãos sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, e pedindo a espiritualidade amiga, benfeitora desse trabalho, que possa envolver de bênção, intuindo o nosso palestrante, e que a nós que estaremos aqui online, cada um em seu distante, mas com um sentimento tão próximo, que é na busca de aprender e pôr em prática os ensinamentos de Cristo. Para aqueles que posterior podem estarem assistindo esse vídeo, que possam sentir a bondade infinita do Mestre Jesus sobre as nossas vidas, por meio da mensagem edificante que nos chega aos nossos lares. Que a bondade do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, para estar aqui conosco, o nosso irmão Sérgio, que ele é médico, cardiologista e físico, especialista em física da matéria condensada, no magnetismo e supercondutividade, o Sérgio, que é fundador
e presidente da Sociedade Espírita Reencontro, em Copacabana, e também é fundador e presidente do Grupo Espírita Francisco de Assis, articulista e colaborador da revista Reformador. Então, palestrante, que está aqui conosco mais uma vez esse ano, que a gente só tem a aprender muito com ele, e com certeza esse tema, é um tema que poderá ser abordado também em outras etapas, dividindo, porque com certeza é um tema que chama muita atenção, essa interligação do magnetismo, a mediunidade e a medicina. Então, com você, Sérgio, e a nossa imensa gratidão por estar aqui conosco nesta noite. Muito bem, Luciana. Muito boa noite aos amigos que possam estar nos acompanhando na noite de hoje. Eu é que queria agradecer a você e aos amigos todos da União Espírita de Barreiras pela oportunidade de estarmos assim, juntos novamente, examinando dessa vez uma temática diferente. Então, quando vocês reparam no título dela, Magnetismo, Mediunidade e Medicina, nós lembramos logo a seguir que, na verdade, são três grandes ciências: o magnetismo, a mediunidade e a medicina. Então, essa é uma ideia. Eu costumo chamar esse estudo dos três M's, como vocês repararam, porque são três palavras que se iniciam pela mesma letra. Eu queria, assim, lembrar para os amigos que a Terra, na verdade, é um planeta pequeno que faz parte do Sistema Solar, e tem outros planetas que também giram em torno do Sol, que é a nossa única estrela, e nós todos, no sistema, estamos incluídos na Via Láctea, que é, como vocês todos sabem, a nossa galáxia. E essa nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. E o nosso Sol é apenas uma delas. Do ponto de vista planetário, que nós chamamos de exoplanetas, nós temos 1 trilhão deles nesta nossa galáxia. E ela, Via Láctea, é uma galáxia de tamanho médio. Lembrando que, por exemplo, a galáxia vizinha, que se chama Andrômeda, só ela já é grande. Ela tem 1 trilhão de estrelas, em média, aproximadamente 5 trilhões de planetas. Se nós nos lembramos de Allan Kardec, de Camille Flammarion, sobre a pluralidade dos mundos habitados, tudo isto é divino. Tudo isto são moradas de características diferentes, e eu ainda preciso lembrar de que tudo isso que a astronomia moderna já conhece ainda é uma fração pequenina do grande todo. Então, se eu juntar todas as galáxias conhecidas, os conglomerados galácticos, as muralhas de galáxias, ainda assim eu só tenho 3,5% do universo. Ninguém sabe, até hoje, pelo menos aqui na Terra, do que são esses 96,5%, que nós chamamos em física de matéria escura, energia escura, chamamos em astrofísica, que é uma ciência que mistura, claro, astronomia e física. Voltando para a nossa Terra, nós nos lembramos que aqui, na verdade, é uma grande escola, um grande educandário, como disse Emmanuel,
no livro Roteiro, num capítulo que tem este nome, O Grande Educandário. Então, é uma escola primária. Ao mesmo tempo, amigos, eu lembro que muitos espíritos, ao longo de anos e anos de práticas mediúnicas voltadas para atendimentos mediúnicos, de casos médicos bastante sérios, graves, que nos chegam num acolhimento fraterno, tanto presencial quanto online. De tal maneira que, o que eles dizem? Que aqui é um grande hospital. É escola, mas também é um enorme hospital, porque temos, hoje em dia, 8 bilhões de encarnados, 14 bilhões de desencarnados. E quando se refere à ideia de hospital, ela é um hospital para os encarnados, todos doentes ou predispostos por questões antigas a desenvolvermos milhares de possibilidades de doenças que a medicina de hoje conhece muito bem. Problemas médicos do plano físico, biológico, somático, como também, como vocês sabem bem, os transtornos mentais, a ansiedade, a depressão, a esquizofrenia, o pânico, a dependência química, o TDAH, o autismo, que também é uma questão muito delicada e preocupante para nós todos. O que acontece? Do outro lado da vida, no mundo espiritual, nós também temos uma grande parte, a maioria dos desencarnados é enferma também. De tal maneira que, não havendo condições até hoje de um processo de cura mais profundo e abrangente, na erraticidade, o que mais se vê são espíritos andrajosos, em profundo sofrimento, com grandes dificuldades no perispírito, tenham eles a apresentação do seu corpo astral, que é uma parte importantíssima do perispírito, a sua aparência externa, a sua vestimenta externa perispirítica, toda ela com frequência alterada pelas vezes sem conta que nós contrariávamos as leis de Deus. E as pessoas que adoecem no plano físico, na verdade, já vieram do mundo espiritual, carregando como que os reflexos, as consequências dos múltiplos erros, nos muitos milênios que nós já estamos aqui no planeta Terra, acolhidos pelo governador do planeta, pelo guia de toda a nossa realidade, que é Jesus de Nazaré, o divino médico, guia e modelo entre nós. Então, nós precisamos cuidar dos 3 temas da mediunidade para que ela seja cada vez mais bem conhecida, mas também bem praticada, para que nós possamos também usá-la como uma linda ferramenta de auxílio aos necessitados. Então, para vocês terem uma ideia, medicina da alma, medicina mediúnica do futuro, medicina e espiritualidade, religiosidade e espiritualidade em medicina. Tudo isto, se eu tenho noções próprias e experiência no trato dessas questões quanto à interação
entre os desencarnados e os encarnados no plano físico, eu tenho uma chave para um progresso imenso para a medicina contemporânea e a medicina do futuro. Então é importante nós nos lembrarmos que existe uma medicina espiritualizada, mas além desta, que diz respeito a todas as crenças religiosas e espiritualistas, aquela que é espírita tem muito mais condições de nos ajudar na medicina, de ajudar a, vamos dizer, a recuperação da saúde humana por diversos aspectos. Por causa do espírita que estuda a importância dos ensinamentos de Jesus, uma ideia de reforma íntima, educação dos sentimentos, uma ideia que tem a ver com as virtudes a serem buscadas, numa ideia de processo terapêutico de dentro para fora. Porque a medicina, até hoje, ela é muito baseada, claro, em questões de medicina curativa e preventiva, mas tudo muito relacionado às questões orgânicas, às questões biológicas. E a medicina, de um modo geral, incluindo a psiquiatria, ela é uma ciência importantíssima, mas muito relacionada aos medicamentos, aos procedimentos terapêuticos, e sempre baseadas nas questões de fora para dentro. Até no âmbito da doutrina espírita, quando pensamos assim, o passe, o magnetismo de cura, a água fluidificada, tudo isto são elementos de fora, aliás, extraordinários na sua beleza e nas suas possibilidades de nos ajudarem quanto às nossas pretensões de irmos vencendo, pouco a pouco, as dificuldades clínicas, tanto do corpo como da mente humana, em função dos transtornos mentais. Então, é importante nós nos lembrarmos desta mudança de paradigma, no sentido de que a medicina conhecida no planeta Terra, ela começa a ser valorizada no Egito Antigo, quando da figura de Imhotep, que era um amigo do faraó. E ele era, vamos dizer, uma pessoa muito culta, muito preparada, e ele conhecia inúmeros aspectos ligados à arte de curar, que é a medicina, que nós nem sabemos bem de onde ele trouxe. Se trouxe de Capela, por exemplo, como grande parte da civilização egípcia, ela tem origem em Capela, ou a partir de outros que foram os seus mestres, os seus professores, mas que a história escrita da humanidade nunca registrou. Então, ele é o primeiro médico na história escrita da humanidade, Imhotep. Pois bem, desde então e até hoje, apesar de algumas tentativas pioneiras de uma certa espiritualização da medicina, não é? O modelo paradigmático sempre se baseou no corpo físico e na ideia até limitada de que se a alma existe nessa visão estreita, ela seria tão somente uma secreção do cérebro. Então é uma visão muito limitada, não é? De tal maneira que desde a metade do século XIX, o que coincide com os tempos da codificação kardeciana,
mas também de inúmeros avanços da medicina de um modo geral, da psicologia, da filosofia, das ciências, porque algumas décadas depois nós tivemos o surgimento da física moderna, da mecânica quântica, da teoria da relatividade geral e especial. As coisas começaram a mudar de tal maneira que foi surgindo ideias novas e um esforço de muitos pesquisadores no sentido de um paradigma espiritualista para a medicina. E isto vem se desenvolvendo, portanto, há mais de um século e meio, ou há aproximadamente um século e meio. Mas, nas últimas décadas, isto vem ganhando como que um avanço extraordinário. Se eu disser para vocês que hoje em dia, se eu entrar no mais importante site de busca em medicina do planeta Terra, ele se situa nos Estados Unidos da América, tem a ver com o Instituto de Saúde Nacional Americano. Se eu, por exemplo, entro lá e coloco um verbete, uma palavrinha, para buscar artigos que o mundo científico médico publica ao longo dos anos, desde muitas décadas atrás, eu, por exemplo, coloco a palavra prayer, que significa oração. Então, se eu coloco essa palavra nesse site, a palavra oração e a lista que o site me oferece é oração em medicina. Eu tenho 75 mil pesquisas e artigos científicos para estudar na fronteira oração e espiritualidade. Oração, na verdade, e medicina. Se eu ponho, por exemplo, já que eu lembrei a palavra spirituality nesse site, eu tenho 25 mil artigos. Se eu coloco forgiveness, perdão em medicina, eu tenho 80 mil artigos. Compaixão, empatia e assim por diante. O que mostra o quê? Se eu olho no gráfico destes artigos, eu vejo uma curva exponencial, significando que cada vez mais, num intervalo pequeno de tempo, eu tenho uma multiplicação de pesquisas. O que mostra para nós a vida que isso tem hoje. E isso é ciência. Não estamos falando, é claro que por trás disso existem também crenças, credos, filosofias, religiões, mas a ideia qual é? É trazermos isso tudo para o campo da ciência médica. Até para que isso seja não só real, mas seja uma coisa útil e vá despertando um progresso cada vez maior nesse sentido. Então, esse paradigma já está definitivamente conosco e ele vai ser ampliado gradativamente. Então, hoje, isso se estuda nas faculdades de medicina, tanto nos cursos de graduação, como disciplinas obrigatórias ou eletivas, como também eu encontro isso a nível de pós-graduação em determinadas áreas. Seja, aliás, digo para vocês, das melhores faculdades de medicina, das melhores universidades do mundo, tanto as americanas como as europeias, e de maneira esparsa em outros países também, como no próprio Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, esse mesmo tema
que eu de novo lembro, que eu gosto de chamar dos 3 M's, eu mesmo já fui convidado para falar sobre ele na Universidade Federal Fluminense, que faz parte do estado do Rio de Janeiro. Mas, se você pensa na Harvard Medical School, na Duke University, em Oxford, na Inglaterra, essas questões já são muito bem valorizadas, mostrando que o paradigma novo, espiritualidade e medicina, chegou para ficar. É definitivo isto. E essa visão espiritualista ligada a toda essa ciência é uma visão de muito valor. E a ideia de que temos muito que pesquisar ainda e muito progresso. E nós, como espíritas, nós temos já muito mais riqueza de conteúdos para trazermos para uma prática médica que envolva tanto a mediunidade como o magnetismo. Então, queridos, fazendo agora uma outra ideia útil para nós, no universo de Deus, nós temos 4 grandes forças ou interações. Nós temos as forças gravitacionais, por causa da gravidade terrestre, mas isto para a Terra. Mas isso existe, vamos dizer, em toda a mecânica celeste. Ou seja, a gravidade, a gravitação que físicos notáveis estudaram aqui na Terra é uma questão que tem a ver conosco, planeta Terra, mas tem a ver com todo o universo. De tal maneira que campos mais intensos ou menos intensos, tudo isso é divino. Esse é um dos campos, uma das forças, uma das interações. A gravitacional. Quando surgiu a física moderna, o que acontece? Surgiu desdobramentos da física. Uma delas, que é uma que eu já estudei bastante, aprecio muito, que é muito básica, chama-se Física das Partículas Elementares. De uma maneira abreviada. O seu colega é físico de partículas? Sim, é mais ou menos isso. Por outro lado, surgiu também na mesma época a física nuclear. A física nuclear trabalha as forças nucleares dos núcleos atômicos de qualquer lugar do universo. Divina, portanto, força nuclear, interação nuclear, energia nuclear, sustenta uma cidade inteira por causa das usinas. E tudo isso é objeto de estudo minucioso. Por quê? Porque o núcleo atômico é uma coisa cada vez melhor conhecida e pesquisado, e existe a energia nuclear forte e existe a energia nuclear fraca. Tudo isso é divino, tudo isso é da natureza, tudo isso é do universo. E a quarta questão é a que tem um pouco mais a ver conosco hoje, que é o eletromagnetismo. Eletromagnetismo. São 2 questões numa só. Por isso se fala desse modo. Mas em certos fenômenos, certos estudos, análises, eu separo eletricidade do magnetismo. Não é verdade? Mas é, vamos dizer, algo tão divino quanto as outras e
cósmico, universal. Então, eu tenho os aspectos de micro-ondas, de radiações cósmicas, de raio-x, do espectro visível, não é verdade? Das cores do arco-íris. Tudo isso é eletromagnetismo. André Luiz nos fala, mais de uma vez na sua obra, através de Francisco Cândido Xavier, que o pensamento, que é algo que pela ciência oficial nós ainda não temos nada de concreto, mas André Luiz adianta para nós a ideia de que o pensamento ele é de origem eletromagnética. Por isso, todo o eletromagnetismo tem uma natureza dual. Ele, para certos eventos, funciona como onda. Para outros eventos, ele tem uma natureza corpuscular. Então, tudo isso nós temos que estudar. Se não estudarmos nessa vida, espírita brinca e pensa assim, vamos ter que estudar depois. De tal maneira que a física ela é como uma mãe das ciências. Tudo é físico. Tudo é passível na natureza do universo de nós estudarmos pela física. Eu até costumo dizer, é a mãe das ciências. Deus é físico. Porque tem que ser. Porque tudo que tem a ver, quando você estuda o universo a nível microscópico e a nível macroscópico, tudo é física. Então, voltando, o eletromagnetismo tem a ver com questões amplas da vida humana na Terra ou fora. Só para vocês terem uma ideia, vou deixar a parte da eletricidade de fora. Pensando em magnetismo, nós temos, só para nós colocarmos de uma maneira didática para os amigos, nós temos o magnetismo mineral, por exemplo, dos ímãs. Nós temos o magnetismo mineral, por exemplo, da aurora boreal. A aurora boreal é magnetismo. Ao mesmo tempo, trens de levitação magnética, muito comuns no Japão e na China, uma tecnologia envolvendo supercondutividade. Tudo isso é magnetismo. Por outro lado, esse é um magnetismo daqueles pedacinhos de ímãs que nós brincávamos quando éramos crianças, sentindo nas mãozinhas a atração e a repulsão, quando eu tinha dois pedaços que interagiam entre si, com seus polos norte e sul, cada um dos dois. Por outro lado, a Terra, o planeta Terra, ele é um grande ímã, porque dentro, lá no magma da Terra, eu tenho uma quantidade imensa de material ferromagnético. Por isso eu tenho, no planeta Terra, quando nós estudávamos nas coisas básicas, o Polo Norte e o Polo Sul geográficos. Mas também tínhamos e temos, claro, o Polo Norte e o Polo Sul magnéticos. Isso tem a ver com vários fenômenos, inclusive com a navegação, com as bússolas. Então, esse, meus amigos, é o magnetismo mineral. Mas eu tenho o magnetismo vegetal. Plantas, folhas, flores, florestas, árvores. Por outro lado, eu tenho o magnetismo animal. Sejam
animais de quais espécies forem. Mamíferos, por exemplo, que são inúmeras espécies diferentes na Terra. Ao mesmo tempo, nós temos o magnetismo humano. Claro, ele tem propriedades que os animais têm. Só que agora, na condição do ser humano, filho de Deus, sobretudo encarnado por causa do corpo físico. Mas nós também temos o magnetismo espiritual. Os desencarnados movimentam muito bem esse magnetismo. E como nós também somos espíritos, além de termos o corpo físico, o nosso magnetismo, ele é completo e ele é misto. Ele é humano e espiritual. Então, quando o trabalhador da casa espírita ministra o passe, ele está usando o magnetismo humano e espiritual. E o espiritual que ele faz uso é dele, da sua alma, que é espírito, e de algum amigo espiritual que normalmente ocorre, que vem participar, vamos dizer, daquele momento entre aquele que recebe o passe, aquele que ministra e uma entidade amiga, ou mais de uma, participam. Então, esse é um leque de magnetismos. Mas alguns deles não são, vamos dizer, como que reconhecidos pela ciência convencional ou acadêmica. Claro que o mineral é indiscutível. Por quê? Porque é a ciência da natureza que estudou isso tudo. Os ímãs, a aurora boreal, as linhas de campo magnético da Terra. Por que os pássaros saem, por exemplo, das condições do Polo Sul, na Patagônia argentina ou chilena, e vêm e viajam 10.000 quilômetros sem se perderem, em bandos enormes, buscando uma área mais quente para a procriação, para a multiplicação da espécie. Então, como é que eles chegam ao destino? Porque o cérebro deles tem como se fosse uma bússola. E eles sentem as linhas de campo do campo magnético da Terra. Não se perdem nunca. Isso é magnetismo. Então, reparem, em medicina, isto ganha como que uma importância muito grande, especialmente agora que nós estamos vendo aí uma aurora de uma nova época, de um novo paradigma envolvendo espiritualidade na medicina. Então, vale a pena aqui nós nos lembrarmos de um pesquisador lindo chamado Franz Anton Mesmer. Mesmer era médico. Ele havia nascido em Viena, na Áustria. E eu me lembro, uma das viagens onde eu estive neste país tão lindo, foi na própria Universidade de Viena, por causa de um congresso de biomagnetismo. Isso já foi há 20 anos atrás. E eu fui com um grupo da PUC, do Rio de Janeiro, levando alguns trabalhos na área, vejam só, de magnetocardiografia. Não existe o eletrocardiograma? Pois bem, naquela altura, nós estávamos envolvidos numa pesquisa de magnetodetecção de campos do coração humano, para vermos como que isto podia ajudar na cardiologia,
na medicina fetal para detecção do coração dos embriões e fetos dentro do útero materno, nos utilizando do magnetocardiograma. Era uma sala inteira para pesquisas nisso. Pois bem, naquela universidade, nós víamos pela primeira vez, e é o único lugar que eu sei que isto está lá, é a estátua de Mesmer. Então, a história deste médico é uma história muito rica. Então, ele intuiu, entendeu, diante de casos, especialmente de mulheres com crises de ansiedade, com uma perturbação muito grande, algumas com crises histéricas, se é que nós podemos fazer uma analogia com o que se conhece hoje, 300 anos depois. Ele houve por bem, até porque naquela época os recursos da medicina acadêmica eram muito escassos. A psiquiatria nem existia. Mas os doentes com transtornos mentais, claro que sim. Não o que temos hoje. Hoje é uma pandemia de ansiedade, de depressão, de bipolaridade, de pânico, de diversas patologias. De tal maneira que ele, impondo as mãos, ele encontrava que as pacientes ficavam mais calmas, como que saindo daquelas crises. E ele passou a divulgar isso e a multiplicar o seu trabalho de ajuda àquelas pacientes de Viena. Depois ele vai para Paris, se muda para Paris, capital da França, já naquela época, claro. E aí ele vai tornando o trabalho dele, as pesquisas dele, conhecidas no meio médico europeu, sobretudo numa cidade que é a Cidade Luz, mas não tanto pelo motivo científico, porque ela é Cidade Luz pelas belezas, não é? Da arquitetura e de diversos outros aspectos da cidade. Mas ela tinha universidades extraordinárias, como a Sorbonne, por exemplo. Então, o que acontece? Os colegas médicos contemporâneos, muitos ficaram muito admirados dos resultados que ele obtinha, mas outros questionavam, porque o que Mesmer fazia, aquilo não estava em lugar nenhum. Não havia nenhum livro científico à época que descrevesse que a imposição das mãos pudesse ser útil. Então havia toda uma desconfiança e Mesmer foi muito criticado. Inclusive, numa altura, teve que voltar para a Áustria. Enfim, ele deixou uma semente maravilhosa, que vem como que germinando, florescendo, frutificando até hoje. Então, quando se trabalha a ideia do passe espírita, nós estamos envolvidos com esse fluido vital, estamos envolvidos com esse magnetismo de cura, que é análogo ao dos ímãs. Por isso que Mesmer usou a palavra magnetismo. Alguns depois falavam de mesmerismo, porque era Mesmer que trabalhava com estas coisas dessa forma. Mas ele usava a ideia de magnetismo para como que descrever para os colegas aquilo que ele obtinha de bons resultados, como tendo uma analogia com os ímãs, com propriedades magnéticas dos ímãs.
mas isso era uma analogia. Rigorosamente, a imposição de mãos não é como um imã, devidamente pesquisado pela ciência que é a física. Nós não temos pesquisas que falam do magnetismo como sendo algo que devesse ter esse nome, esse termo, porque são coisas diferentes. Tanto é que quando nós estamos trabalhando essa temática dos 3 M's, esse magnetismo, que tem aquele que é do universo, que é estudado pela física, mas tem este, com possíveis aplicações em medicina, eu coloco entre aspas. É o magnetismo das benzedeiras, é o magnetismo das liturgias católicas, é o magnetismo das benzedeiras, rezadeiras, porque a ideia é toda semelhante. Por exemplo, a pomada do vovô Pedro, ela é uma pomada de vaselina preparada de uma maneira muito linda por equipes dedicadas, magnetizando aquela propriedade da vaselina que serve de substrato para efeitos terapêuticos, quando a pomada é utilizada para tanto problemas médicos, físicos, como até para problemas mentais. Esse é um magnetismo entre aspas. Vocês entendem? Por quê? Porque não há ainda uma pesquisa séria que comprove as suas propriedades. Então, são 2 grandes magnetismos. O magnetismo mineral e a ideia de todos os outros, sobretudo humano-espiritual. Por outro lado, na intimidade das células, das moléculas, dos átomos, das partículas subatômicas, nós temos, aí sim, um eletromagnetismo igual ao dos ímãs e é uma daquelas propriedades das 4 que eu havia citado. Lembram? Eletromagnetismo, forças nucleares fortes, nucleares fracas e a gravitação. Então, meus amigos, a ideia qual é? Nós estamos diante de um cenário que, afora as grandes dificuldades humanas, nós podemos e devemos estudar isso tudo, pesquisarmos sobre essas questões dentro da casa espírita como espíritas, fora em hospitais e clínicas, colocando projetos de pesquisa em andamento, para que a ciência possa ser desenvolvida, validando ou não essas questões. Para que isso não seja empirismo e seja cada vez mais sem aspas, como eu comentei agora há pouco. Então, o caminho será longo, mas o que acontece? Infelizmente, nós vivemos num mundo que nem nós sabíamos do quanto ele era tão atrasado. Nós aprendemos na doutrina espírita que a Terra é um mundo de expiações e de provas. Mas há 20, 30 anos, nós não tínhamos uma ideia do que nós estamos vivendo agora. Não é porque nós estamos conhecendo melhor, porque a informação ela flui de uma maneira maior e melhor hoje em dia pelas próprias correntes de informação, capilarizando o conhecimento. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que nós agora sabemos que o quanto a nossa Terra ela ainda tem
de primitividade. De tal maneira que expiações e provas, tudo bem, a etapa de mundo primitivo nós já teríamos vencido. Mas, meus amigos, nós temos que nos preocupar também com inúmeras outras questões, muito sérias. A violência, a degradação moral, a ideia do quanto nós temos transtornos mentais. Para vocês terem uma ideia também, de 1º de janeiro até hoje, nós já temos 800 mil casos de suicídios. Antes da pandemia, era um caso a cada 40 segundos, pela Organização Mundial da Saúde. Hoje, de 2019 para cá, portanto, 4 anos adiante, nós já temos um caso para cada 30 segundos. Por outro lado, meus amigos, nós temos, de 1º de janeiro até hoje, 37 milhões de casos de abortos induzidos. Nós temos no Brasil feminicídio, infanticídio. Nós temos uma violência doméstica, uma violência nas comunidades, nas ruas. Nós temos crimes de todo tipo de natureza. A corrupção nas esferas de governo do mundo inteiro, a exemplo do Brasil. Então, nós estamos vivendo umas, como que, evidências do quanto a nossa humanidade é atrasada. Mas existe boa parte dela, que apesar de tudo isto, segue adiante, fazendo o bem, trabalhando as questões espirituais. Para vocês também se situarem, nós temos, como dizíamos de Imhotep até hoje, a história escrita 5.500 anos. Nunca tivemos 100 anos de paz. Então, meus amigos, estudemos os 3 M's. Dediquemo-nos a cada um dos 3, se possível, em combinações 2 a 2. E, eventualmente, os 3 juntos. E estaremos progredindo, conhecendo melhor a realidade e preparando um futuro melhor para os pacientes. Porque o que nós estamos observando agora é algo que seja para os doentes, desencarnados e encarnados, como eu comentava no início. Então, apesar de todas as agruras deste mundo que mostra tamanha limitação moral, ainda assim avancemos, fazendo o melhor que pudermos, estudando bastante, exercendo a caridade acima de tudo, com absoluto desinteresse. E nós estaremos, então, caminhando e levando quem estiver conosco para a ideia de um mundo melhor e mais feliz. Muito obrigado, viu, meus amigos? Nós vamos dizer, concluindo estas pequeninas observações e vamos devolvendo a palavra, não é, aos nossos irmãos, a Luciana especialmente, que estão nos recebendo com tanto carinho esta noite. Gratidão, Sérgio. Olha, que aula desses 3 M's, viu? Então, assim, essa interligação da forma como você passou, né? Então, assim, temas que interliga, né, que chama muita atenção, né? Então, gratidão mesmo. Eu ia até fazer aqui uma pergunta, mas eu vou pedir logo ao Antônio para colocar no chat, porque
tem algumas perguntas, né? Então acho que vai interagindo aí com o público, né? Então o Rogério, ele pergunta, amigo Sérgio, é possível pensar o estudo do espiritismo sem as contribuições do magnetismo? Muito bem, Rogério. Boa noite. Muito boa essa questão. Então, como o Espiritismo ele é um grande conjunto dentro de uma ciência que é a própria doutrina espírita, por exemplo, a mediunidade é o aspecto mais importante ligado à ciência espírita. Ciência espírita é praticamente a mesma coisa que a mediunidade. Como é que eu vou trabalhar essas questões deixando de lado o magnetismo? Allan Kardec, que é quem, em seus estudos e conteúdos doutrinários, nós devemos nos valer e seguirmos, né? Trabalha no livro dos médiuns o magnetismo de cura. Então, existem outras questões, mas, por exemplo, eu ia sugerir que nestes tempos de guerras cruéis, como a da Ucrânia, as que estão acontecendo sem que ninguém saiba em países da África, inúmeros dramas, como no Haiti, no Afeganistão, no Iêmen, na Síria e agora a faixa de Gaza, vendo um genocídio, já com 10 mil mortos e 30 mil feridos. E aí, qual é a ideia? Nós precisamos nos dedicar a todas essas questões. Então, uma delas é a oração, a prece. O que Jesus, que é o governador do mundo, guia e modelo, quantas vezes nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele deixou por esses evangelistas, que eram médiuns todos eles, tudo aquilo que ele preconizava aos apóstolos, aos cristãos novos, recém-convertidos sobre a prece. Muitas vezes, passagens lindas. Então, o que é o ser humano sem a oração? Então, Jesus, quando ele dizia no Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ele dizia, eu sou a verdade, o caminho, a vida, ele também nos deixou estudos, recomendações sobre a oração, a ponto de nos deixar o Pai Nosso, que é uma estrutura divina, cósmica, em que ele, Jesus, era o mensageiro de Deus para a humanidade da Terra. Oração é magnetismo, porque oração é pensamento e sentimento. Escolhidos, selecionados, depurados, aperfeiçoados, e o pensamento é eletromagnetismo. Então, eu até poderia escolher uma ou outra questão espírita em que o magnetismo fosse um pouco menos interessante ou relevante. Mas não faz sentido. Nós temos que estudar tudo isto junto. Por quê? Nós hoje, qual é o nosso tema? Magnetismo, mediunidade e medicina. Mediunidade, obviamente, a partir dos ensinamentos espíritas. Sabemos que mediunidade é algo muito mais universal. Mas a mediunidade que nos importa conhecer e praticar é nos moldes das luzes espíritas. E o magnetismo é uma ciência
que se vincula a isso tudo. Então não faz sentido. Poderíamos nos dedicar, por exemplo, às curas de Jesus, magnetismo puro, magnetismo humano e espiritual, que dependia do fluido magnético de Jesus. Como o passe, o fluido magnético de um encarnado qualquer que se enfronhe nessa possibilidade de ajudar os outros. Então, a oração e a imposição de mãos, as curas e preces, tudo isso é magnetismo. Então, por que eu vou deixar de fora? Não faz sentido. Exatamente, quando você estava na palestra, né, eu até lembrei da passagem, né, de quando a mulher hemorrágica, né, toca na veste, Jesus diz, de mim saiu virtude, né? Então, aí eu refletindo aqui o magnetismo, né, a energia, exatamente, a troca. O nome dela, Luciana, é Verônica. Eu fiquei na dúvida. Isso. Não é? Aquela que vem por trás e toca nas vestes de Jesus. Nós não vamos entrar nesse tema, mas um dia nós poderíamos conversar melhor sobre Jesus. Não pensemos que nós espíritas o conhecemos. Só uma ideia de reflexão para isso que eu tinha comentado agora há pouco. No livro A Caminho da Luz, um dos livros mais importantes de Emmanuel, logo no início, ele diz que Jesus, quando a Terra ainda estava perdendo a incandescência, portanto, ainda exalando alguma fumaça, depois de se desprender pelo Big Bang, pela grande explosão, vamos dizer, do conjunto original. Isso aconteceu há 3,6 bilhões de anos. O que Emmanuel diz? Ele já era o Cristo de Deus. Não estamos falando de séculos ou milênios, nem de milhões de anos, mas de bi. O que é um espírito crístico? Mas esse é tema para amanhã ou depois. Vou brincar, viu, Luciana? Senão vai passar da meia-noite. Não é? E o feriado é só hoje. Amanhã o pessoal tem que acordar cedo para ir trabalhar, não é? Tem mais uma pergunta, né? Também do Rogério, que ele diz: o avanço da medicina tem aberto um campo para o estudo da espiritualidade. Como a doutrina espírita pode contribuir para estabelecer verdadeiro diálogo entre a saúde e a espiritualidade? Muito bem, de novo, Rogério, boa questão. Já há um diálogo entre estas duas grandes áreas, saúde e espiritualidade, independente da doutrina espírita. Mas, com ela, nós podemos compreender melhor toda essa fronteira e avançarmos em algumas questões que somente com os postulados e conteúdos espiritistas que nós vamos conseguir. Mas, Rogério, esse é um outro tema para um semináriozinho que nós podemos combinar com nossos irmãos de Barreiras para um dia desses, ou até algo presencial num próximo encontro, todos na querida cidade de Barreiras. Tá bom, Rogério?
Como última pergunta, eu vou pedir o menino para colocar. Os processos de comunicação espírita, que é do Antônio Oliveira, são realizados por meio de leis análogas às leis da física, e são fenômenos intrínsecos à natureza humana. Sim. Uma continuidade. Esses processos de comunicação podem ser estabelecidos de diversas formas. Por exemplo, poderia ser por magnetização do corpo espiritual e pelo teletransporte quântico? Olha, a magnetização do corpo espiritual tem algo aí importante. Nós não precisamos agora de teletransporte quântico, que é uma coisa assim, muito específica, de pesquisa ainda, claro, na área da física moderna, né? Agora, ressonância psíquica, assim como André Luiz colocou mais de uma vez nas suas obras que o pensamento é eletromagnetismo, sem que haja comprovação até hoje, ele também, evitando usar a palavra quântico por razões estratégicas doutrinárias, porque quando ele escreveu toda a obra, a mecânica quântica já existia. A mecânica quântica surge em 14 de dezembro de 1900, com Max Planck, quando ele resolve o problema da catástrofe do ultravioleta, que era um problema que fazia com que muitos físicos daquela época se debruçassem e tentassem resolver. O quê? Estudando a radiação de corpo negro, havia uma lei, que há até hoje, que é a lei de Via, que fala de como que as coisas se espalham a partir de um corpo negro nos moldes humanos para como que de uma estrela. Nós não podemos pesquisar lá no Sol certas coisas, nem em Sírios, nem Capela, que são outras estrelas. Mas o corpo negro, que é um corpo incandescente, é uma maneira de você estudar na Terra pensando nas estrelas. E aí o que aconteceu? Quando se foi fazer a parte experimental em laboratório, o resultado do laboratório foi completamente diferente do que a lei de Wien prescrevia, sugeria. Essa é a catástrofe. E aí todo mundo foi estudar isso. Por quê? Até que Max Planck trabalhou a quantização da energia. E aí matou a charada. Mudou o mundo. Há 123 anos atrás. Então, quando você estuda mecânica quântica, você estuda uma coisa que se chama colapso da função de onda. Entrelaçamento quântico. E André Luiz, mesmo não usando a palavra, ele diz que a velocidade da transmissão do pensamento é acima da luz. Tudo que é acima de 300 mil quilômetros por segundo é quântico. Por isso a ideia do entrelaçamento, colapso da função de onda, isso é lindo. Isso tem a ver com a prece, com a união de pessoas. Quando Jesus, que é o pastor, ora por todas as ovelhas, e cada ovelha se sintoniza com Jesus, há o colapso, a integração, o entrelaçamento quântico. Mas esse é tema para 2024. Com certeza. O Mário
colega nosso, né? Ele está perguntando se o seu quadro, Eu vi. São Francisco. Posso contar rapidinho? Pode. Esse é um quadro de Francisco. Eu estava, há uns anos atrás, chegando em Salvador para um encontro espírita, e outros também foram convidados. Era um grupo espírita e havia uma série de temas bacanas para se estudar, cada um abordando um deles. Quando foram me buscar no aeroporto e buscaram mais uma ou duas pessoas que chegavam na mesma ocasião, o médium baiano de pintura mediúnica estava no carro, no banco do carona. E aí ele diz assim, nós já todos sentados no carro para irmos para o hotel onde nós íamos nos acomodar. E aí ele disse assim, a primeira coisa que ele disse, Sérgio, engraçado, quando nós chegamos, eu estou aqui vendo um franciscano. E ele me parece que veio receber você. Eu fiquei muito admirado, feliz, claro, né? E aí, então, ele comentou, que coisa, não o conheço, mas tem uma vibração ótima. Aí o assunto mudou, fomos conversando bobagens durante o caminho até o hotel, vamos dizer, coisas comuns. E aí, depois dos estudos, o médium abriu também uma etapa de pintura mediúnica. E aí, essa etapa começou. Ele pintou o primeiro quadro. Quando foi pintar o segundo, ele se desconcentrou, a entidade pintora do primeiro se afastou, e o próprio médium pediu a um funcionário alguma coisa que eu não entendi, e eu acho que ninguém entendeu. E aí, quando eu vejo esse funcionário volta, em vez de trazer uma tela habitual para pintura a óleo, ele traz um quadrado de madeira de lei, como se diz. E aí ele tira assim a poeira e aí se concentra e incorpora um outro espírito. Depois que eu fui ver que era outro. E faz lá a pintura naquela madeira. E esse médium, sempre que terminava, ele levantava para todo mundo ver. E aí eu vi esse quadro. Tá bom. Depois ele pintou mais uns 6, 8, já não me lembro, porque isso tem um punhado de anos. E então, pois bem, ele funciona lá de um certo modo, não é? As pessoas se interessam pelos quadros, né? Seja de Toulouse-Lautrec, seja de Rembrandt, seja de quem for, são vários os pintores, né? Claude Monet, e assim por diante. E aí eu fui tentar me interessar por este quadro. Resumindo a história, esse é um quadro de um franciscano, talvez o próprio Francisco, e quem assina é Giotto de Bondone. E eu fui a Assis umas 3 ou 4 ou 5 vezes. E quando você entra no que seria a igreja, vamos chamar assim, o templo mais famoso de Francisco, há várias pinturas de Giotto
sobre Francisco. Então, ele é um pintor especializado em Francisco de Assis. Então, talvez tenha sido algo assim, ligado àquela chegada no aeroporto e no automóvel, quando nós nos reunimos ali no primeiro instante. Então, eu acabei trazendo, pedi para emoldurar numa empresa e guardo comigo. Às vezes eu tenho a impressão que tudo isso já estava combinado há muito tempo e que esse quadro precisaria estar pertinho de mim e eu pertinho dele. Por alguma coisa talvez antiga ligada à Porciúncula Ensis, lá de muitos séculos atrás. Enfim, é como se diz, foi um mimo da espiritualidade. Então, está respondido. E com uma linda história. Né? Então, acho que encerrou as perguntas. Né? Então, agradecer em nome da União Espírita, mais uma vez, a participação de Sérgio. Né? Já anotei aqui as sugestões de outros temas, né, para 2024. Podemos estar novamente aqui com o Sérgio, e quem sabe também de uma forma presencial. Né, Sérgio? Lembrar que a todos, né, na próxima quinta, teremos a palestra com a Elisângela Raden, aqui de Barreiras, e que ela vai falar sobre um tema também muito interessante, que é Paulo de Tarso, exemplo de fé. Né? Então, convidar a todos para divulgar essa atividade. Então, Sérgio, mais uma vez, a nossa gratidão, né? E pedir a você para fazer a prece final, né, e suas considerações. Muito bem, Luciana. Vamos juntos, não é? Agradeço imensamente podermos conversar sobre algo que entrelace, né? Medicina, mediunidade, magnetismo. Então, nós vamos buscando naturalmente a Jesus de Nazaré, a Maria, a José da Galileia, a João Batista, aos apóstolos, aos discípulos e a todos os amigos espirituais que possam estar conosco, finalizando o nosso encontro de hoje, de tal maneira que todos desejamos receber algo, mas talvez diante das dificuldades de bilhões de pessoas, encarnadas e desencarnadas, mundo afora, os nossos corações sintam-se mais confortáveis, oferecendo nas mãos da espiritualidade maior todo e qualquer fluido magnético que seja proveitoso em auxílio aos sofredores destes tempos, nos hospitais, nas ruas, nos ambientes onde impera a violência, a maldade, o crime e a guerra. São crianças, mães, mulheres grávidas, jovenzinhos, pessoas de idade, sendo massacradas em diversas partes do mundo. Então, Jesus, nós apelamos para a vossa misericórdia. Tu nos conheces, tu conheces cada ovelha deste rebanho imenso que é a população humana na Terra.
E assim como tu dizias a Natanael, bem Elias, eu te conheço desde sempre, como conheço desde sempre todas as minhas ovelhas. Nós te suplicamos, Senhor, pela paz, pela concórdia, pela fraternidade, que tanto estão em falta nos corações dos homens. Que o anjo da paz, com os espíritos mais elevados, sob a égide do vosso amor, venham correndo para abençoarem o Brasil, todos os demais países e suas respectivas populações. Mas, Senhor, cuida das vítimas, tanto na Ucrânia como na faixa de Gaza, evitando um sofrimento ainda maior. Tu dizias, Jesus, eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo, a minha paz. Então, Senhor, nessas circunstâncias, a paz do mundo já seria apreciável. Mas se tu podes, vem, Senhor, com o teu amor, a tua luz e a paz definitiva nos corações dos homens. Muito obrigado, amigos espirituais, e que assim seja.